Eu queria aproveitar, antes inclusive da gente continuar trazendo os destaques desse discurso hoje do Barroso, Carla, recebi aqui a informação de que você tem detalhes, a gente estava falando de jantar, desse clima de confraternização, mas você tem bastidores aí de um almoço que o presidente Lula teve hoje com militares, o que você apurou? É verdade. Então, ó, corroborando essa nossa percepção minha e do coach que a gente caminha para um fim de ano em que talvez as famílias não briguem no Natal tanto assim. É, hoje teve um almoço aqui no clube da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, que reuniu os comandantes de todas as forças, cada ano é em um clube, né, digamos assim. E o presidente Lula esteve lá acompanhado de vários ministros. Eu estava falando com algumas pessoas que participaram do almoço para pegar como é que foi o clima do almoço e tudo mais. E foi bem o estilo militar, né? Aquela coisa, todos os comandantes com as suas esposas, fazendo essa confraternização de fim de ano ali no Clube da FAB aqui em Brasília. E aí, essa pessoa com quem eu conversei me disse o seguinte: olha, tivemos uma ausência supostamente sentida ali, a primeira-dama Janja, que a gente lembra que no 8 de janeiro, quando teve aquela questão toda, né, sobre a invasão lamentável e tudo mais, as notícias da época é que Janja foi uma das pessoas contrárias à GLO pela desconfiança que havia em relação aos militares. Tanto é que quando o Lula teve que demitir o comandante no 20 de janeiro, né, demitiu ali o general Arruda, existiu o ministro Múcio, que estava hoje no almoço e que é uma figura que, ao longo desse ano, o balanço que ele faz, ele conseguiu distensionar as relações na avaliação dele, ele chegou com a missão de, e falou isso publicamente, nós vamos reconquistar a confiança com as Forças Armadas. E hoje, pelos relatos que eu peguei nesse almoço, mesmo com a ausência sentida da Janja, o clima foi esse, de conseguimos estabelecer uma relação de confiança, o clima estava leve, o presidente estava ali brincando, as pessoas me relataram que estava um clima bem tranquilo em relação a isso com os comandantes das forças, mas de fato a ausência da primeira-dama é uma ausência que chama a atenção, justamente porque há essa, digamos, desconfiança da primeira-dama em relação aos militares, então vamos dizer assim que pode ser que a ausência dela sinalize que, por parte dela, essa confiança não tenha sido totalmente retomada. Isso é uma leitura, tá? Eu não estou falando isso como informação, estou falando uma leitura que uma das fontes que estava e que me relatou isso fez. A gente precisava saber se realmente em que pé está essa relação. O ministro Múcio, que a gente almoçou na semana passada, aqui alguns um grupo de jornalistas, ele fala abertamente que foi um ano difícil por conta do 8 de janeiro, mas ele dá a missão dele nesse ano como uma missão sendo bem sucedida, de que ele conseguiu distensionar as relações. Então, para ir no lado de extensionar as relações, conversando com as fontes, Natália, até estava conversando com o coach aqui no bastidor, o cardápio, né? O que se serviu ali, só em questão de curiosidade. Teve um prato de peixe, robalo, filé mignon, um prato de batata, que o coach pegou o nome para mim, que eu esqueci, uma salada de legumes e alguns tipos de sobremesa. Disseram que estava tudo bem gostoso e que o clima estava bem entre amigos. Então, assim, de novo, se a gente for encerrar um ano que começou com uma relação totalmente de desconfiança em relação do presidente Lula em relação aos militares, nesse almoço de hoje parece que foi tudo muito harmonioso, com exceção da ausência da Janja, que de fato foi sentida. Começou o ano ali com torta de climão no cardápio, mas agora então, coach, você concorda com a Carla de que segue com esse clima menos tenso nessa relação com as Forças Armadas? Sem dúvida, a Carla ia ser muito bem informada lá em Brasília, né? Eu me lembro que no primeiro governo do Lula, a relação dele com os comandantes militares era ótima. Ótimo. Todas as festas ele se encontrava. Para vocês terem uma ideia, os comandantes militares iam a todas as festas juninas que o Lula fazia com a Marisa na Granja do Torto. E eles eram os mais animados e se davam bem com todo mundo. Eu acho que o atrito que houve dos militares em geral com o PT, né, foi mais por causa da Comissão da Verdade, que veio depois do segundo governo Lula, no governo da Dilma, né? Ali que os ânimos se acirraram. E depois a participação dos militares no governo Bolsonaro também criou um clima, que acho que é um pouco que você está falando, de desconfiança que a Janja tem em relação aos militares. Mas o Lula, ele não é do conflito, ele é o contrário, ele é o cara da conciliação, sabe? Ele gosta de se dar bem com todo mundo. Então. Aliás, eu uma vez brinquei com ele, ele trata melhor os adversários, né, do que os amigos. Os amigos ele é muito duro, né? E os militares gostam dessa franqueza dele, que eles também são assim, né?
Então, eu acho que volta a reinar agora um clima que me lembra o primeiro governo do Lula, né? Em que as relações do governo com os militares eram excelentes. E aí, só acrescentando também uma outra questão que eu acho que é importante, porque, assim, de fato, a cúpula do Exército admite que existia ali uma ligação com o Bolsonaro, tinha tudo isso, mas eles sempre elogiaram muito o governo do Lula, principalmente, como você falou, e o Lula sempre fala isso, ele é, conseguiu recursos, investimentos em questões estratégicas, e é isso, principalmente, que hoje está na mesa para os militares, que apoiam, por exemplo, a PEC da despolitização nos quartéis, ou seja, quer virar candidato, não será mais militar, isso é uma coisa que eles apoiam, e eles querem o objetivo principal é poder voltar a investir dentro das próprias forças, fazer projetos estratégicos de longo prazo. Então, ou seja, não é interesse dos militares e dos atuais comandantes, isso a gente pode garantir, que a política entre no quartel mais, porque entrou e causou muito mal, eles sabem disso, eles tinham pesquisas que a imagem deles era muito boa no país, e houve um impacto, sim, na imagem deles, e agora o que eles querem é poder sentar na mesa com o Lula e falar, presidente, sabe na hora ali do orçamento? Lembra de mandar mais um pouquinho para a gente, para esse projeto, para aquele outro projeto. Então, quando a gente conversa com eles hoje, o clima é muito nesse sentido de vamos tentar resgatar as Forças Armadas e realmente tirar a política do quartel, que fez muito mal para o país nos últimos anos. Né? Eles agora voltaram a se dedicar às tarefas para as quais eles existem, Exatamente. segundo a Constituição, né? O que eles mais querem agora, Carlos, você deve estar acompanhando isso aí em Brasília, é aquele projeto dos 2% do orçamento para a defesa. Eles querem Sim. mais equipamentos e tal. Porque o que aconteceu no governo anterior, o Bolsonaro ele fez muito agrado aos militares individualmente, né? Com aposentadorias, penduricalhos, promoções, uma série de benefícios para o alto oficialato, né? Mas as Forças Armadas sentiram a falta de recursos, de investimentos em equipamentos, né? O Brasil hoje está muito atrasado nesse campo. Então, eu acho que vai caminhar para isso, quer dizer, deixar a política de lado e cada um cuidar da sua tarefa, né? E eles, desde o início do ano, quando as Forças Armadas foram ajudar a Força-Tarefa lá na Amazônia, né, naquela tragédia dos Yanomami, eles voltaram a exercer a sua verdadeira função. E espero que continue assim. É assim que o país precisa e a tendência é melhorar com o segundo ano do governo. Com certeza, a É gente isso, eles querem acompanha. muito. Por Desculpa, favor. desculpa, Natália. Imagina, Só pode concluir. fechando esse assunto, mas eles de fato querem muito essa PEC. O comandante da Marinha, no almoço da semana passada, falou que vai trabalhar para isso, o Múcio também, porque eles dizem que o principal é justamente ter previsibilidade, né? Previsibilidade nos investimentos, porque são projetos de longo prazo, projetos de Estado, não de governo. E isso sim é o que uma instituição de Estado, como as Forças Armadas, tem que fazer.